Josefina encostou-se sob um nicho empoeirado, cravado na parede, e observava assustada, feito cão em dia de tempestade. Felipo, que já estava se encaminhando para a sacristia, permaneceu de pé à frente do altar. O homem, que parecia ser o chefe dos demais, retirou o chapéu, que continha grande penacho, e o alojou sob o braço. Os outros imitaram seu gesto, e os 5 ajoelharam com apenas um joelho, que não tocou o chão, e fizeram o sinal da cruz. Felipo acompanhava cada movimento dos forasteiros, que pararam como estátuas a encará-lo. Enfim, ele quebrou o silêncio angustiante. Boa tarde. Eu sou o cura local. Meu nome é Felipo de Ravenna. Em que posso ajudar os senhores? Boa tarde. Eu sou Diogo Fernandes, da família castelhana dos Ansúrez. Meu pai foi o conde de Castela, Fernão Ansúrez. Atualmente sou o primeiro conde de Portucale, por morte de Lucídio Vimaranes, pai de minha esposa. Não sabia que havia alguém no lugar de Brunello. Disseram-me, inclusive, que este estava vago. E existe algum inconveniente nisto? Talvez, já que trouxe Henrique de Guimarães para este fim. E posso saber quem enviou Henrique de Guimarães, já que o enviado do bispo de Roma sou eu? Pois disseste bem, é você. Mas antes de você, já tiveram tantos que não consideramos a ideia desta vaga estar ocupada. Diogo se aproximou de Felipo e lhe estendeu a mão, calçada de luvas brancas. Só então percebeu e, desculpando-se, retirou a proteção para cumprimentá-lo. O conde usava o anel da caveira. Os homens apertaram as mãos e, sentados no primeiro banco, começaram a conversar, enquanto os outros 5 sentaram no último banco. Foi o senhor quem esteve aqui na ocasião da morte de Brunello? Exatamente. Estava aqui na época? Não, é que os moradores da vila têm uma memória invejável. Acreditavam que eram sua família. E somos. Entendo. E o que pretende fazer quanto ao paroquiato de Santo Hilário? Este local, para nós, é a legação de Santo Lázaro. O nome foi mudado há muito tempo e consta nos registros do local. Mas isso não precisa ser motivo de divergência. O que pretende fazer? Afinal, os outros tantos, como se referiu a meus sucessores, desertaram da igreja e se juntaram a vocês, com a pequena exceção que não viveu para contar. Eu ainda não sei. Felipo sentiu uma angústia grande. Estariam ali aqueles homens para reivindicar um lugar que acreditavam ser deles e destruir assim todos os seus planos em prol da comunidade? Não fazia questão do título de pároco. Queria apenas ficar por ali e ajudar a vila, sem ter necessariamente de tomar lugar em nenhuma irmandade. Desejava permanecer. Iria permanecer. Já tinha aquelas pessoas como irmãos queridos e necessitados. Já eram sua família. Eu não gostaria de deixar essa vila. Não tem que deixá-la. Não decide a respeito da cavalaria, ou seria calvalaria? O tom de voz de Felipo tinha uma pitada de arrogância desafiadoramente estúpida.
Diogo arregalou os olhos e estreitou-os, incrédulo do que ouvia, e se preparava para responder à altura, quando uma lufada de vento agitou seus cabelos castanhos, muito finos, lisos e compridos. Marcelo entrou na nave, ofegante, e se aproximando de Diogo, fez um sinal confuso e rápido com a destra, em frente aos olhos. O outro abriu um sorriso e repetiu fielmente o gesto. Tomando a mão do forasteiro e beijando respeitosamente, ele disse de cabeça baixa: Não acreditei no que me disse Josefina, grande e magno. Pensei que morreria sem olhar novamente em seus olhos. E tornando-se para Felipe, disse com voz embargada pela emoção: Este é nosso líder regional, padre, representante do braço castelhano da Irmandade. Está sempre em ocasiões especiais. Já faz 5 anos que tivemos a honra de sua visita. Voltou para o líder caveira. O que eu trouxe aqui, Magno? Como trata de assuntos da Irmandade em frente a estranhos? Não se preocupe, venerando mestre. Depois, eu e meu tio iremos esclarecer-lhe sobre Felipe. Sem nenhuma explicação, os 6 homens deixaram a igreja e seguiram para a igrejinha de São Lázaro. Diogo tinha a chave e entrou primeiro. Felipe observou que todos eles tiraram os sapatos antes e os deixaram do lado de fora. E quando o 6º homem entrou, a porta foi trancada. Todas as janelas estavam fechadas, porém todas tinham uma fresta por onde olhos curiosos espiavam o acontecimento que testemunharam bem mais de uma vez. A última vez que haviam estado naquela igrejinha fora na ocasião da morte de Brunello. Se voltaram, o que estariam planejando? Iniciar alguém ou matar de verdade um padre romano? Um frio percorreu sua coluna. Passe bem, padre. Precisa estar com o grande Magno antes que se dirija à casa do senhor feudal. Quem é este tal de Magno? Ou sei lá o que, afinal? Não se refira assim ao grande Magno. Ele é a autoridade máxima da região da Itália e Península Ibérica. Felipe fez cara de desdém. Marcelo deixou a igreja. Na porta, 6 belos garanhões esperavam pelos caveiras, enfurnados na minúscula igreja. Olhando para o amontoado de botas às portas do pequeno templo, Felipe se admirou. Como podem caber tantos homens em um espaço tão reduzido? Andou sorrateiramente pela vila. Sabia que os vilões o observavam, mal disfarçados pelas frestas indiscretas das janelas entreabertas, mas não se importou com este pormenor. Não gostaria de ser visto apenas pelos caveiras. Encostado na porta, pelo lado de fora, nada ouviu. O silêncio era literalmente sepulcral. Tentou encostar o ouvido na madeira grossa. Nada. Jogou fora todos os princípios rígidos que lhe passara hipocritamente Sérgio III e abaixou-se para espiar pela fechadura. Caiu sentado no chão encharcado. Do outro lado, outro olho foi tudo o que viu. Agradeceu 1000 vezes pelo tombo, pois viu estarrecido uma vareta metálica muito fina ser disparada pelo lado de dentro, através da abertura em que seu olho espreitava a igrejinha. Poderia estar com um dos olhos perdidos para sempre, ou talvez morto com aquela coisa espetada em sua cabeça. Correu para casa,
De tempo em tempo, olhava para a igreja e continuava vendo um amontoado de botas. Porcaria! O que fazem lá naquele cubículo? Tão intrigado estava o padre que se esqueceu da jovem neta do duque, que continuava estática, no mesmo lugar. Josefina, o que aconteceu contigo? Parecia em choque, os olhos arregalados, e o suor porejando continuamente em seu rosto, pálido de medo. Os braços enlaçavam o corpo, que tremia violentamente. Estou com medo, padre. Não gosto de gente estranha, principalmente em grupo. Quando eles chegam, sempre acontece uma desgraça. A última vez que vi estes homens, Padre Domingo morreu. Temo por sua segurança, pela segurança de nosso projeto. A moça tinha os olhos marejados e as mãos trêmulas. Felipe se aproximou dela e segurou sua mão. Nada temas, Josefina. Sei que Jesus nos protege, bem como a todos, principalmente os de boa vontade. E estamos cheios de boa vontade, não é? Por que não me protegeu quando eu era menina? O que te aconteceu quando menina? Nada, padre, não quero falar nisto. Agora não, quem sabe em outra ocasião. Existem feridas que não cicatrizam nunca. Todas as feridas são cicatrizáveis se tratadas com o bálsamo do perdão. Perdão? Onde se encontra isso, padre? Eu até procuro, mas nunca consegui encontrar. Acha que o fato de conviver com uma mágoa me é agradável? Eu gostaria de esquecer, mas não consigo. Perdoar é uma decisão, um exercício diário, filha. Se deseja, já está no caminho. Agora é necessário exercitar a decisão. As teorias são belas. 2 lágrimas rolaram pelo rosto de Josefina. Já estou bem, padre. Passou. Já posso ir embora. Se houver algo que eu possa fazer... Obrigada. Francesco, que chegava, ainda segurou a porta aberta para que ela passasse. Mesmo na situação em que se encontrava, agradeceu a gentileza do rapaz e seguiu para casa, passando pela direita da igreja maior, evitando assim passar próxima da menor, em cuja porta ainda se encontrava um amontoado de botas. Estava chorando a Josefina? Perguntou ao padre. Teve uma pequena crise de pânico, parece. Estranha essa moça. Não seria meio doida, como eu? Você não é nada doido, Francesco. E não, ela não tem o mesmo problema que você. Não notei nenhuma influência de outro mundo junto a ela. Porém, sei que sofre por alguma ofensa recebida no passado. Não acha estranho que ela não tenha se casado? Já é bem velha. Realmente, ela não mais se encontra em idade casadoura, como as filhas de Teresa, os netos de Enzo e você, mas não é velha. Ela tem idade de minha mãe falecida. Uns 30 folgados. É bem velha, sim. E o que me diz de Ângelo? Nossa, ele deve ter visto a crucificação. O padre riu bem-humorado. O rapaz foi para dentro da sacristia e Felipe ficou revezando seu olhar entre um monte de botas que acessava através do vitral quebrado e o canto sob o nicho que Josefina escolheu para se esconder. A figura da moça, entregue ao mais completo desespero e à inacessibilidade de sua ajuda,
o deixaram intrigado. O que poderia ter acontecido entre a moça e o alto comando caveira? Josefina escolhera se esconder sob o nicho que guardava a imagem do dito primeiro Papa. Vagarosamente chegou até a imagem e observou por longos minutos. A imagem média aproximadamente 70 centímetros. Tentou pegá-la. Nem seu mais remoto sonho alcançaria a altura do nicho. Arrastou um banco e subiu sobre ele. Tocou a estátua com ambas as mãos. Estava suja e empoeirada. Pensou em chamar Francesco para ajudá-lo a retirar a imagem. Porém, ela era bem mais leve do que parecia ser. Deveria ser oca. Com cuidado, foi erguendo a escultura, no afã de tomá-la nos braços. Para sua surpresa, à medida que levantava o artefato, algo vermelho, encardido, ia saindo de dentro da representação de Pedro. Felipe desceu do banco e, sentado calmamente, foi retirando de dentro da imagem algo que parecia não ter mais fim. Um pedaço de pano que um dia fora vermelho. Cheirava a mofo, parecia apodrecido. Mas não restava a menor dúvida. Era uma cinta idêntica às que o clero romano usava para cingir a cintura. Quando desdobrou o paramento, um objeto metálico caiu ao chão. Uma adaga pontiaguda e totalmente tomada pela oxidação. Por um longo tempo ele observou e pensou no que aquilo poderia significar. Recolocou os estranhos objetos de volta ao interior da imagem e a mesma de volta ao nicho. Em seguida, foi para seu quarto. Francesco ressonava tranquilo. O padre abriu o velho armário onde os documentos da igreja estavam guardados. Josefina deve ter por volta de 30 anos. Deve ter nascido mais ou menos em 870, na época de Íbero. Assim, fica mais fácil encontrar algo sobre ela. Sentou-se próximo da lareira, que apesar de não estar em chamas, ainda possuía um bafo quente e agradável. E esticando as pernas, começou a revirar os arquivos. E foi nos registros de Antônio Íbero que ele encontrou o registro do batismo da filha de Ângelo Herschelo. Antônio Íbero documentara o seguinte: aos 19 dias do mês de abril do ano de Nosso Senhor de 871, realizei meus primeiros trabalhos como sacerdote em Santo Hilário. Tivemos o Santo Ofício, cantado pelo coro da igreja, bem afinado por sinal, seguido de um batismo. A criança é Josefina Herschelo, filha de Mila e Ângelo Herschelo, que agora se torna parte do grande rebanho de Deus e da comunidade de Santo Hilário. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Josefina, então, tem 33 anos. Revirou mais os escritos do homem, a quem dera extrema bênção assim que chegara ao local. Sobre Josefina havia os registros da adesão à Santa Ceia, o que corresponderia à atual primeira Eucaristia no ano de 878. Depois, nada mais se referia a ela. Nenhuma participação em coral, coroação, nenhuma atividade, nenhuma alusão a ela. Um escrito, porém, o chamou a atenção, ou uma sucessão de escritos. Hoje, 23 dias do mês de junho do ano de Nosso Senhor de 885,
Conforme mensagem recebida, deve chegar a Santo Hilário o Santo Padre, o Papa Adriano III, ou seu representante, para tratar da morte de Dominique Petruccelli. Acho realmente que algo estranho acontece por aqui. Porém, acredito tratar-se de uma força do bem, que se opõe a Roma de maneira férrea. Assim que essa visita investigativa se der, estarei me inteirando melhor destas crenças estranhas da vila. Hoje, 24 dias do mês de junho do ano de Nosso Senhor de 885, não chegou ninguém de Roma. Um grupo da Península Ibérica, entretanto, chegou para espionar a pequena igreja. Hoje, 30 dias do mês de junho do ano de Nosso Senhor de 885, nenhuma notícia do Santo Padre ou seu representante, mas eu estou usando um anel CISR. Acho que acabei de encontrar o dono da cinta e o passado de Josefina também. O sol ensaiava para se pôr e gotas suaves de chuva caíam no já encharcado povoado. Levantando a batina até os joelhos, ele atravessou o charco, pensando em uma maneira de fazer um sistema de escoamento ali. Toda a água que caía da chuva era empoçada na vila, fazendo como se o local estivesse construído dentro de uma represa. E a água ia sendo absorvida pelo solo vagarosamente, começando a cheirar mal e criar toda espécie de insetos e doenças. E antes mesmo dela ser absorvida pelo solo, outra chuva caía, aumentando o nível de água que beirava as soleiras. Assim, totalmente enlameado, ele bateu na porta de Josefina, que abriu rapidamente. Padre? Você o matou. Quem eu matei? A moça estava quase a desmaiar. Com mãos de ferro, puxou o sacerdote para a casa vazia de Francesco. Meu pai e irmão estão em casa. Quer conversar sobre isso? Não sei do que o senhor está falando. Procurei nos arquivos da igreja. Percebi que se afastou abruptamente de lá. Por quê? Porque, como lhe disse, eu cresci em meio a ideias opostas. Como se não ouvisse a justificativa, ele continuou. Usou a adaga ou a cinta para matar o enviado de Adriano III? Ela começou a chorar. Eu não quero julgá-la, não tenho poder para isso, não quero fazer isso. O tempo já passou e ninguém sabe o que aconteceu, mas a pessoa mais importante do mundo sabe. Você, seu melhor amigo e pior inimigo, sua maior ajuda e sua maior desgraça. Sei o quanto isso lhe pesa e magoa. Sei o tanto que sofre pela falta de perdão e auto-perdão. Você ainda se encontra em 885. Não percebe o quanto de sua vida já se passou em volta de uma coisa que já não existe? Você adoeceu, não casou, não teve filhos e entra em pânico cada vez que vê um grupo de homens estranhos. Precisa se libertar do passado, minha filha. Não existem razões que justifiquem um assassínio, mas atenuantes. Não quero bisbilhotar, quero ajudar. Não estou movido pela curiosidade, e sim pela compaixão que todos os verdadeiros cristãos devem ter com aqueles que cometem crimes, por mais hediondos que sejam. Tende misericórdia de mim, Padre.
Eu tenho, minha filha. Sei o tamanho da dor que a consome. Arde e queima, feito ferro em brasa. Mas existe alívio para todas as dores nos braços do Pai, que nos ama acima de tudo. Há dias que peço a morte, e só não me presenteio com ela porque tenho medo de descer aos infernos ainda mais torturantes que minha própria consciência. Disse bem, infernos ainda piores nos aguardam na porta falsa do suicídio. Nem mesmo pense isso. Nosso pensamento atrai pensamentos semelhantes, e de repente algo que era só uma ideia vaga se torna ideia fixa, desencadeando acontecimentos que nos desgraçam por séculos. Mas meu crime foi pior do que o senhor possa imaginar. Quer contar? Guarda segredo? Filha, eu a ouço em confissão, e apenas ouvirei para dividir essa carga com você. Não darei opinião, conselho ou palpite, a menos que requisitado. E depois, ao deixarmos a casa de Francesco, eu lhe garanto que esquecerei cada palavra, e você estará melhor. Pois então, padre, é assim mesmo. Quando Gina ficou doente, todos queriam ajudar. Todos queriam curar a pobrezinha vítima de uma doença desconhecida. Ser vítima é sempre mais fácil. Todos querem cuidar das vítimas. Contudo, a nós, os criminosos, todos querem apedrejar, crucificar e matar, literalmente. Não podem imaginar que sofremos. Existem criminosos que sofrem e precisam de ajuda. Mesmo os que nada sentem em relação a seus crimes também são dignos da nossa piedade. Pois enquanto os que sofrem já começam a quitar suas dívidas, os outros ainda estão agravando seus débitos. Ninguém é perfeito o bastante para julgar quem quer que seja. Padre, me perdoe, pois eu pequei. Ela iniciou seu desabafo com a frase ritual da confissão. Ele continuou em silêncio e segurou a destra de Josefina. Eu tinha mais ou menos 14 anos quando tudo começou. Estava na floresta recolhendo gravetos finos para minha mãe fazer a comida, quando vi um cavaleiro se aproximando. Ao me ver, apeou e aproximou-se. Vestia roupas pretas. Era um homem comum. Perguntou onde ele estava, pois se via perdido, e eu disse a ele a localização da vila. Foi então que ele tirou uma cinta púrpura do bornal, me laçou e amordaçou com ela. E então, Josefina parecia asfixiada pela dor. Eu era uma moça, padre, mas completamente inocente. Eu não sabia que aquelas coisas existiam. Chore, Josefina, libere toda essa dor. Chorando, ela continuou. Ele era grande e forte, eu não pude lutar contra ele. Então ele enrolou meu cabelo em sua mão e segurou firme, dizendo que eu não fugiria dele. Se apropriaria de mim para sempre. E pareceu pegar no sono. Ele roncava feito um porco, e eu senti um ódio tão grande que parecia inflar todo o meu corpo, e sangrei pelo nariz. O ódio é um sentimento violento e mau, mas é forte e arrebatador. Sabia que se eu tentasse fugir, ele acordaria. Então usei todo o meu ódio como impulso para me levantar, tomar uma pedra observada antes e bater com ela na cabeça do maldito. Ele então desmaiou. Retirei a cinta de minha boca
e fui metendo-a na dele enquanto coube. Depois, com a outra ponta enrolada, obstruí seu nariz. Eu não tenho noção por quanto tempo eu passei asfixiando aquele homem. Não poderia deixar que ele sobrevivesse. Eu não sabia quanto tempo uma pessoa sobrevive sem respirar. Então, passei a noite fechando seu nariz e sua boca. Não sobrevivemos quase nada sem respirar, Josefina, quase nada. Hoje eu sei. Então, passou a noite com o cadáver na floresta? Quase enlouqueci de medo e ódio pela agressão sofrida. Eu sei que exagerei. Ela segurava os soluços para não chamar a atenção do irmão e do pai na casa ao lado. É isso que ainda me dói. Minha vingança foi desproporcional ao mal que ele me fez, pois tirei-lhe a vida. Mas ainda assim eu não consigo deixar de odiar aquele homem. Toda vingança é desmedida, por isso é contra as leis de Deus. Leis perfeitas que dão a cada um segundo as suas obras. Até o último jota. Nenhum a mais, nenhum a menos. Por isso é chamada de justiça e não vingança. Mas ainda não terminou. Antes que o sol nascesse, eu arrastei o corpo dele até o rio. Eu atirei na correnteza, furiosa, que o arrastou facilmente. Ao voltar ao local onde o matei, a cinta estava lá. Eu a havia retirado para testar se ele respiraria, e acabei por esquecer o artefato por lá. Pensei que, por ser leve, poderia ser facilmente encontrada, por se agarrar em algum graveto, ou boiar, sei lá. Corri, ainda estava escuro, e enfiei o paramento dentro da imagem de São Pedro, para esconder, até ver o que fazer. E nunca fiz nada. Alguns dias depois, um grupo de homens vestidos de preto, como estes que chegaram hoje, apareceu aqui, e ficaram por horas na igrejinha, da mesma forma que estes, e eu morri de medo, pois achei que tinham vindo atrás do homem que eu havia matado. Os homens na igreja. Me esqueci completamente. Enquanto Josefina fazia uma pausa, olhou para a construção vizinha da direita. O amontoado de botas desaparecera. Agora o senhor me diz que aquele homem era um enviado do Papa? Sim, Josefina, o homem que a atacou não era um caveira. Meu Deus! Mas para mim não faz muita diferença. Eu compreendo. E Deus compreende? Certamente. Quem sabe até já considere que pagou pelo seu crime. Encarcerada que esteve neste remorso há quase 20 anos. Posso até ter pago pelo crime de assassinato de meu algoz. Mas e quanto a meu filhinho? Felipo engasgou com a própria saliva. O quê? Padre. Algum tempo depois dessa tragédia pessoal, senti que algo mexia dentro de mim. Conversei com Dona Cecília e Gina, que estavam grávidas, e perguntei como era estar esperando um bebê. E cada coisa que elas falavam, eu percebia que estava grávida também. Entendi que o bebê que eu esperava era filho do maldito violador. E pensei que nunca poderia amá-lo, pois me lembraria as feições dele. Seria sangue do malfeitor. Eu não pude imaginar estar com o filho daquele homem que me agrediu e que eu matei em seguida. Não, padre, definitivamente eu pensei que não poderia.
Pensou? Sim, hoje eu sei que poderia tê-lo amado, pois a carne é carne, mas o espírito vem de Deus. Antes de ser filho do maldito, ele era filho de Deus. Interrompeu a gestação? Não. Cingi minha barriga para que ninguém notasse, e tive um menino. Só que eu o matei logo que saiu de meu ventre. A adaga dentro de São Pedro foi a arma do crime. Fechei meus olhos e corri com uma manta para não mirar seus olhinhos, e espetei a faca até o fim. Ele nem chorou. O silêncio se fez por alguns segundos. Sou ou não uma criatura abominável, desprezível e sem esperança? Você é uma criatura de Deus, que cometeu atos abomináveis e desprezíveis, e tem esperança, sim, desde que queira. E parece que quer se redimir, esquecer este passado. Não é assim? Durante estes anos, não houve um só dia em que eu não desejasse nunca ter cometido estes crimes. Essa culpa me consome muito mais do que a ofensa. Tanto que se eu tivesse uma chance de mudar este quadro, de fazer diferente, eu aceitaria inclusive passar por tudo novamente. Se eu tivesse essa oportunidade, eu correria daquele local, logo após desmaiar aquele homem, e nunca mataria meu filho. Tenho certeza de que se minha mãe não aceitasse me auxiliar, Dona Cecília o criaria com muito amor, se eu o desse para ela. Ela desejava tanto ter outro filho. Felipe imaginou que era exatamente assim que nos sentíamos nos momentos que precediam uma nova encarnação. Para nos livrar de uma corrosiva e diabólica culpa que nos amarra às asas da liberdade, evolução e felicidade real, aceitamos as dores aparentemente mais atrozes, quando na verdade estamos nos livrando da dor maior e verdadeira, a dor da alma. Porém, existe uma maneira bem mais agradável de nos livrarmos desta dor, um santo remédio: o trabalho no bem, o perdão das ofensas e o amor a todas as criaturas. Fale alguma coisa, padre, eu quero ouvi-lo. Josefina, você não precisa voltar naquele dia para fazer diferente. Faça a diferença hoje, a partir de agora. O caminho que escolheu como alfabetizadora vai ser de grande auxílio para a sua redenção. Pague sua dívida com amor. Tente perdoar seu agressor e se perdoar. Deixe o passado no passado, pois ninguém chega ao futuro preso no passado. A única maneira de chegar ao futuro é vivendo no presente. Meu presente também não é exemplo. Eu sou a mulher com quem Marcelo trai Gina e pensa em se casar pela segunda vez. O padre fechou os olhos e, segurando a testa com a destra, mirou o chão de terra da casa de Francisco. O que mais vou ouvir desta mulher, meu Jesus? Não me assustarei se me confessar ter mandado apedrejar Estevão e degolar Paulo de Tarso. Eu aproveitei um momento de fragilidade e carência afetiva de um marido cuja esposa havia desistido de viver. Eu o provoquei, eu o seduzi e... Meu castigo foi me envolver com ele da maneira que ele nunca se envolveria comigo. Eu me apaixonei pelo marido de Gina. Ela estava no fundo do poço. Foi um golpe cruel para alguém que já não tinha mais coragem de lutar pelo que ama. Fui covarde.
Foi sim. Mas olhe bem, tentou fazer mal a Gina, roubando-lhe o esposo, mas na verdade foi a maior prejudicada. O fato de Marcelo resolver se casar com você desencadeou em Gina uma crise violenta que chamou minha atenção. Com a ajuda de Rita, conseguimos fazer com que se sentisse bela e despertamos o interesse dele na esposa. E agora a sua vítima está feliz junto ao homem amado. E você, vendo o casal se reconciliando, sofre agora a mesma dor que um dia impôs a ela. Não foi sua intenção fazer o bem a ela, mas foi bem isso que aconteceu. E como dizem, o feitiço que se volta contra o feiticeiro é ação e reação. Fez breve pausa, depois continuou. Pelas mortes, sofre de culpa e remorso imensos. Pelo adultério, sofre a dor do abandono, da rejeição. Acredite, Josefina, se quer se redimir, comece a trabalhar e amar, pois sei que já sofreu muito. Gina está bem. Seu filhinho certamente quitou débitos com a violência materna. O mesmo digo do religioso de Roma. A sua maior vítima é você mesma. O senhor imagina que quantas pessoas pensam assim? Poucas, muito poucas mesmo. Ainda não percebemos que é necessário ter caridade para com os descaridosos, pelo simples fato de que eles não conheceram o dom supremo de ser feliz amando, pelo fato de sabermos que eles não conhecem o doce sabor do abraço sincero e do dar sem receber de volta, senão a alegria própria de quem tem o coração maior que a mão. E principalmente pelo fato de sabermos que cada um tem segundo suas obras. Temos a noção de quão amargo é o futuro que ele engendra para si mesmo. E por termos consciência de que somos muito mais antigos do que imaginamos, não temos, devido à bênção do esquecimento, nossa lista criminal, que pode ser bem maior do que daquele a quem negamos a caridade. Ser conivente e aprovar o crime não é lícito, mas julgar e condenar é contra a lei de Deus. O crime é hediondo, o criminoso é um ser em queda, de quem devemos nos proteger se necessário, e ajudar quando houver condição e receptividade. Mas julgar, condenar e executar não é nosso papel. Então, como posso me reabilitar? Josefina, ninguém além de nós dois sabemos de seu passado, e nós dois e Marcelo de seu presente. Não precisamos que mais ninguém saiba de seus segredos, pois sabemos que não terão o entendimento necessário para acreditar na sua vontade de ser melhor. Sugiro que nada faça para atrapalhar a reconciliação de Gina e Marcelo. Aceite que você foi a redundância da relação, mesmo que isso a faça sofrer. É a colheita de seu plantio. Vamos, minha filha, trabalhar para o bem comum. Sua mãe foi liberta da carne e a libertou do dever de cuidar dela. Tem agora um bom tempo livre. Empregue-o em você mesma, trabalhando pelos outros. Alfabetizar é devolver a visão do espírito. Quem não lê é meio cego. Tem nas mãos uma ferramenta ideal para sua elevação pessoal e coletiva. Josefina segurou as duas mãos de Felipe e as beijou em seguida. Deitou a cabeça no colo do padre e então chorou muito.
Com uma mão ele alisava seus cabelos e com a outra batia levemente em seu ombro. Josefina fechou os olhos e seu corpo, de tempo em tempo, era sacolejado por violentos soluços. O som de patas de cavalos se fez ouvir pelo caminho. Os caveiras estavam partindo pela direção para a casa do senhor feudal. Para que serve a Irmandade ou mesmo o clero romano se entram e saem da vila sem conhecer suas dores e seus sofrimentos? Qual o maior tesouro do cristianismo senão os próprios cristãos? A noite caía calma. O crepúsculo chuvoso camuflava o pôr do sol da Calábria. Josefina, adormecida, tinha o rosto suave como a brisa. Era humanamente impossível para alguém olhar aquele rosto e conceber um passado tão escabroso. Josefina, pobre alma, que Deus tenha misericórdia de você. Tomou a moça nos braços e percorreu a curta distância com ela no colo. Guilhermo, vendo pela janela, abriu a porta, lesto. Aconteceu algo com minha irmã? Sim, mas já passou, foi há muito tempo. Hoje, Josefina está nascendo novamente. O irmão nada compreendeu, afastando-se para dar passagem ao padre que a levou até o quarto e suavemente a colocou no leito, cobrindo-a com a manta de lã. Com cuidado para não despertá-la, beijou sua testa, saindo em seguida. Marcelo se encontrava na janela, ao lado de Gina, observando a chuva fina. Felipe aproximou-se. Disse-me que seria feliz em resolver certo problema. Sinto privá-lo dessa felicidade, pois já o resolvi. Nada poderia estar tão perfeito. Obrigado, padre. Minha felicidade estaria na solução do problema, e não necessariamente em resolvê-lo pessoalmente, coisa que seria bem dolorosa. No altar da igreja, um prato de sopa fumegava junto a um pedaço de pão, ao lado de um prato vazio, que denunciava que Francisco não o esperara para o jantar. Felipe sentou-se de costas para a porta, e enquanto comia, admirava a pintura do Duque da Calábria, por trás das imagens dos crucificados. Acendeu os candelabros e observou. O Cristo aponta para o chão, ou o Gólgota, ou ainda Calvário, o mesmo que caveira. O cura bocejava e espreguiçou demoradamente. Preciso dormir, pelo menos por 1 ano. O quarto estava aquecido e escuro. Francisco ressonava tranquilo. Felipe se ajeitou confortavelmente em seu colchão de palhas secas e não teve tempo de fazer uma oração. Vencido pelo cansaço, o jovem padre dormiu pesadamente, encerrando seu 3º dia em Santo Hilário. A imagem de Teodora Menor esteve presente em seus sonhos durante a noite. Os olhos azuis cálidos e os longos cabelos da enamorada prima do Papa lhe protagonizaram os sonhos e os pesadelos daquela noite, ou quem sabe, de todas as noites. Sentia saudade desesperada da jovem, que fora sua companheira nos últimos meses na tétrica sede papal. 4º dia. Acordou, ainda estava escuro, e fechou os olhos novamente, na esperança de retomar a visão do rosto da amada. Mas este se perdeu na escuridão do quarto paroquial.
ficou na cama até que os primeiros raios de sol chegassem à vila encharcada. Olhou pela janela e viu o pântano formado. Aquilo não poderia continuar assim. Desejou que o sino da igreja estivesse ativo, mas não poderia contar com este instrumento de comunicação. Correu os olhos pelo aposento e uma sineta lhe deu a ideia que precisava. Francesco, levante-se, que hoje temos muito trabalho. O rapaz espreguiçou incrédulo da realidade de ter de deixar a cama tão cedo. O longo e pertinaz assédio de Alexandros havia minado as energias do rapaz, que levaria alguns dias para se recuperar. Felipe chegou à porta da igreja e do alto da escada, que já tinha 2 degraus submersos, tocou a sineta com muita força. Acorde, Santo Hilário! Precisamos dar jeito em nossa vila, ou nos adaptar a uma vida subaquática. Quero todos os homens e mulheres com ferramentas em punho, e vamos fazer essa água escoar para o lado do rio, que é seu destino natural. As pessoas vinham chegando assustadas com o arroubo do padre. A vida toda eles andaram às voltas com a estação das alagações. Qual era o problema? Nossas casas e igrejas podem ser invadidas pela água barrenta a qualquer momento. O nível da água sobe a cada dia. Podemos viver sem inundações. Vamos escoar a água. E ninguém vai comer, não? Vá você, Teresa, e mais suas filhas preparar o desjejum de todos, que o trabalho irá começar. O pão molhado em caldo de legumes que Teresa serviu a todos foi consumido com mãos sujas e gargalhadas límpidas. Os homens abriam canais de escoamento e as mulheres retiravam a lama, que isso fazia surgir as bordas. Felipe fez uma bola de lama e colocou sob a cabeça de Francesco, mandando que este devolvesse para o outro, que deveria devolver para o outro, e assim sucessivamente. Primeiro foram as cabeças, depois costas, pernas, roupas, e com pouco mais de 1 hora de trabalho, não se via traços ou cabelos, nem mesmo roupas. Tudo estava coberto de lama. Apenas o branco realçava um azul brilhante de quase todos os olhos dali. O trabalho tornou-se uma verdadeira diversão. Gargalhadas se ouviam ininterruptas. Quando a água empoçada começou a correr para o rio, foi uma festa. Porém, o chão revelou um lamaçal viscoso que tiveram de raspar com enxadas, ou seria impossível andar sem cair. Muita lama fina foi retirada e a chuva voltou completando o serviço de limpeza do fundo do antigo pântano. A enxurrada barrenta corria célere para o rio e todos gritaram de satisfação. Era verdadeira festa de lama. E olhando para dentro da chuva, como Gina e Marcelo ensinaram, os rostos iam se revelando com a lavagem natural. Felipe observou quão belas eram as faces enfeitadas pelo sorriso. Josefina encontrou seu rosto em meio a tantos, sorriu feliz e envolveu o sacerdote em um abraço enlameado e cheio de gratidão. Em seguida, Francesco se jogou nos braços do cura. Então, Gina, Marcelo e os filhos, e todos os presentes na empreitada, abraçaram coletivamente o padre, que desapareceu entre os braços do seu rebanho. Com o trabalho e a confraternização feitos,
todos se jogaram no rio para se livrarem da lama, que já pesava em seus corpos, e em seguida, trêmulos de frio, todos seguiram para suas casas em busca de roupas quentes. A mais de 500 quilômetros dali, Teodora despertava. Pensou em dormir novamente. Nada existia ali para se fazer, ver ou viver. Desde a partida de Filipo, a filha de Teofilato I, caíra em uma espécie de apatia que se agravara no dia anterior, com a descoberta da traição de Sérgio III, que para ela culminara na morte do companheiro. Passou a maior parte do dia dormindo, comendo e bisbilhotando o escritório do primo, no afã de encontrar provas contra ele, que forneceria sem problemas para o próximo antipapa que aparecesse, reivindicando o trono de Pedro. Contudo, o maior desejo da moça era assassinar o primo traidor. Desde a véspera fora tomada de ódio cego e mortal pelo bispo de Roma. Seria impossível conviver com ele. Algumas batidas suaves na porta tiraram Teodora de seus pensamentos. Ao grito estridente de "pode entrar", a porta se abriu gemendo e a moça entrou. Era pequena e delicada, de cabelos cor de palha seca e os olhos gateados, e entrou no quarto. "Bom dia, senhorita." "Quem é você?" "Sou Tarsila, venho para arrumar o quarto." "Nunca vi por aqui." "Na verdade, eu nunca arrumei seu quarto. Sempre arrumo os aposentos do Santo Padre, mas hoje ele receberá alguém no escritório e me ordenou voltar mais tarde. Estou aproveitando o tempo vago para ajudar minha irmã, que é responsável por essa parte." "Quem vem ver o Papa?" "Já chegou um forasteiro, está esperando por ele." "Arrume o que quiser." "Com licença." Tarsila começou a organizar as coisas. Teodora parecia impassível. Então ela disse meio como se falasse sozinha: "Que bom que este homem de Santo Hilário apareceu. Assim ajudo minha irmãzinha que está meio adoentada." "Santo Hilário? Você disse Santo Hilário?" "Ah, sim, um homem de lá, um mensageiro, como disse, mas eu acho que é um espião." "Ops!" bateu a mão sobre os lábios, mostrando que não deveria ter dado sua opinião. "Desculpe, senhorita, não delate minha insolência ao seu santo primo, por Jesus." "Não farei isso. Mas diga-me, por que acha que se trata de um espião?" "Intuição. Parece à beira de um colapso. Pobre deve ter cavalgado sem parar." "O Papa o receberá em seu escritório?" "Sim." "E quem está lá agora?" "Ninguém. O forasteiro ainda aguarda no átrio. O Santo Padre está fazendo desjejum." "Fique à vontade para limpar o quarto, Tarsila. Tenho coisas importantes a resolver." Teodora saiu do quarto e Tarsila sorriu satisfeita. Algo precisava ser feito pela vila de Santo Hilário. Muitas vidas seriam poupadas. No escritório de Sérgio III, Teodora olhou para todos os detalhes. Tremia de tensão. Rodopiou literalmente em busca de um esconderijo. Um armário à sua frente seria o ideal, mas Sérgio sempre o abria quando entrava ali. O barulho de passos no corredor acelerou o coração da moça.
As pesadas cortinas de veludo em seu bailado, travado pelo peso, pareciam convidá-la. Ela correu e se embolou no tecido verde-oliva empoeirado. Seu nariz começou a coçar no exato momento em que a porta rangeu. Ai, meu Deus, não posso espirrar. Os passos pesados do primo se fizeram ouvir. Andou até o armário e o abriu. Graças a Deus! Ela agradeceu não estar dentro dele, como a primeira ideia lhe sugerira. O pontífice tomou uma garrafa de vinho e tomou no gargalo. Sentou-se na cadeira bem em frente à cortina onde Theodora se camuflava. Olhou por alguns segundos e se levantou abruptamente. Theodora estremeceu e o suor porejava por seu corpo inteiro. Parecia ter tomado um golpe violento no estômago. O primo caminhou vagarosamente em sua direção. Os segundos pareciam meses. A lembrança das imagens dos corpos degolados no porão lhe enchia de terror. A cada passo que ele dava em direção ao seu esconderijo, as batidas de seu coração aceleravam de tal forma que ela imaginou que seriam ouvidas pelo primo. Sérgio chegou na janela e debruçou-se no parapeito. Estava tão próximo de Theodora que ela sentia medo de respirar e ser ouvida. O nariz coçava, mas qualquer movimento a denunciaria. Ele estava tão perto que ela sentia sua respiração pesada, sentia seu cheiro, o hálito da morte. Saia daqui, miserável! Afaste-se! Ela gritava por dentro. Ele continuava a mirar a paisagem da janela com seus olhos esverdeados e gélidos. Vou espirrar! Vale-me, Jesus! Sérgio se afastou da janela em uma crise de espirros. Pensou em retirar as cortinas. Tarsila se aproximou de Theodora e, tocando sua testa, ministrou-lhe um fluido que bem poderia chamar de antialérgico espiritual. E a coceira do seu nariz foi amenizando, até passar por completo. Ela respirou aliviada. Pancadas na porta aguçaram seus ouvidos. Os cabelos completamente amarfanhados diminuía a excelência da audição. Tão vagarosamente quanto possível, afastou as mechas escuras e aguçou os sentidos. Abençoe-me, Santo Padre. Theodora ouviu o sonoro beijo que o Papa recebeu em seu anel grosso e pesado. Abençoado seja, filho. O que o trouxe de tão longe, das terras de Ítalo para Roma? Notícias importantes e perigosas. A Igreja corre perigo. O que pode ser tão perigoso para uma instituição tão poderosa quanto o imperador? A perda desse poder. Este nos foi legado por Constantino, o último César dos Césares. O Senhor tem consciência de quantos nobres aguardam essa queda para reaver seu direito ao trono? Prometo destruir cada merovíngio, celta ou saxão que tentar se colocar nesta posição. Esta doação é autêntica mesmo, Santo Padre? Não estaríamos nós lutando por algo que nem mesmo é real? Amigo, uma guerra se trava entre nós e os feudos. Não estaríamos vivendo um tempo de violência que vai contra Jesus? Se não fosse para proteger um patrimônio que pertence a ele, o grande fundador da Igreja Romana.
Como ele fundou a Igreja Romana se foi Roma quem matou Jesus? Foram os judeus quem mataram Jesus. Sérgio começava a ficar irritado. No entanto, ele teve um julgamento romano e uma execução romana. Não é que ele tenha fundado nossa igreja, mas sim Pedro, seu discípulo mais íntimo, a quem ele designou que o fizesse. Pedro, o primeiro Papa. Mas Pedro não foi também crucificado? Digamos então que o legado romano começou com a conversão de Constantino, quando foi curado de sua lepra por São Silvestre. E supostamente doou o império à igreja? Por que põe em dúvida a Constitutum Domini Constantini Imperatoris? O documento era ignorado até o século passado, o que é muito estranho, pois o mesmo fora pretensamente concebido em 315 e, logicamente, teria sido de imediata execução. Sérgio III ficou em silêncio, estalando nervosamente os dedos das mãos. Em Roma, não se conhecia a Constitutum Domini Constantini Imperatoris. Mas saiba que nas outras regiões do reino se reconhece sua validade, inclusive em Túsculo, de onde eu venho. E não pretendo passar essa informação a meu sucessor, mesmo que seja meu filho. Mas diga-me, filho, o que tem para contar-me? E de onde tirou estas incredulidades? Estou aqui para cumprir meu papel para com a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana e pedir em seguida minha exoneração do cargo de informante. Terá sua liberdade, se a informação for de grande peso. Pois bem, acaba de chegar à vila um sacerdote, que mesmo sendo enviado pelo Senhor, é totalmente contrário às leis romanas. Parece se interessar pela seita dos cadáveres vivificados pelo demônio e pretende burlar uma lei de Dominique Petrucelli e alfabetizar os vilões. Pretende fazer com que cresçam e progridam e já usam anel de caveira. Filipo de Ravenna? Sim. Ele se converteu à seita? Ainda não, mas é questão de tempo. Como envia para o reduto dos caveiras, onde o mistério pode estar escondido, sacerdote tão subversivo? Eu não o enviei para lá, embora o povoado não me preocupe, pela incapacidade de ler de seu povo e por você, que está por perto, vigiando, para ver se algo aparece. Eu não o enviei para lá. Aliás, depois de Constâncio, de quem eu queria me ver livre também, decidi não enviar ninguém para aquele buraco. E como este padre chegou lá? Por incompetência de 2 soldados que me pagarão caro por isso. E então, Santo Padre, minha informação foi importante? Muito importante. Tão importante que não poderá andar com ela por aí. Coma e descanse um pouco antes de partir. Obrigado, Santo Padre. Posso voltar para a Calábria e me desligar deste ofício? Claro, filhinho. Vá em paz. O visitante saiu do escritório para os corredores lúgubres da sede papal. Sérgio nem mesmo o acompanhou. Voltou à janela para desespero de Teodora, que tentava não gritar de satisfação pela notícia da sobrevivência de Filipo.
Sabia também que, se quisesse proteger o amado, deveria partir para Santo Hilário e ajudá-lo a encontrar este mistério que o Papa temia e seria garantia de vida, não só dele, como dela também, que sabia tinha a vida por um fio ao lado do primo. Pela janela, Sérgio observava o quintal, calçado de pedras claras e irregulares, onde os cascos dos cavalos faziam um alarido infernal. Guardas armados faziam a segurança do Palácio do Santo Padre, ao lado da Catedral de São João de Latrão, em seus escombros colossais. Vou reconstruir essa belezura, pensou, antes de olhar para 2 dos guardas e passar o indicador rapidamente pelo pescoço. Eles entenderam perfeitamente o que deveriam fazer e saíram à procura do visitante de Santo Hilário. Teodora apertou os lábios, revoltada com a frieza e periculosidade do primo. Era pérfido e tinhoso, qual serpente que se arrasta silenciosamente, sem que a vítima pense em nenhum momento em se proteger. Maldito desgraçado! Cada milha longe do infeliz seria um tesouro conquistado. Nunca desejara tanto afastar-se dele e de toda aquela sujeira da sede papal. Precisava antes saber o que ele pretendia fazer contra Felipo, e depois, na calada da noite, sem ser percebida, nem mesmo por sua mãe, partiria para Calábria. Sérgio deixou o gabinete sem perceber a prima tão perto de si. Teodora aguardou algum tempo e então deixou o esconderijo. Seus dedos dos pés pareciam ter desaparecido. Não os sentia devido ao tempo que sustentara seu corpo no afã de não se mostrar. Segurou todos juntos e os flexionou, fazendo uma careta de dor. Sorrateiramente também deixou o gabinete e deu de cara com Sandra. Uma noviça quase imperceptível a ela até ali, que cuidava da limpeza daquela parte da sede. Agradeça a sua irmã por mim. A informação que ela me trouxe mudou minha vida. Não esperou que a moça respondesse ao agradecimento e correu, literalmente, para a cantina. Povo maluco este! Nunca tive irmãs. A cantina, na sede papal, ficava no andar inferior e era fechada apenas por 3 paredes, tendo um lado aberto que dava para o quintal. Era grande, retangular e possuía forno, enorme mesa de pedra e um fogão a lenha com 8 queimadores que poderiam ser manuseados de ambos os lados, dada a localização central do fogão. O fogo crepitava diuturnamente, devido à função de aquecer que o artefato também exercia. E o cheiro de pão e carne assados também já não deixava a atmosfera da grande cozinha de chão batido, tornando-se um odor atemporal por todo o primeiro piso. Quando Teodora adentrou o recinto, estavam presentes 6 cozinheiras, 3 de cada lado do fogão de pedra, e mais de uma dezena de religiosos sentados de uma maneira esparsa, e mais alguns membros das tropas marciais de Sérgio, que passavam para dar notícias, apanhar recursos ou mesmo comer algo antes de voltar para casa, ou para as batalhas infindas do triste século de ferro. Observação: o século X
é tido como século obscuro ou século de ferro na história do papado, pois este foi então muito influenciado por monarcas estranhos e por famílias dos arredores de Roma. Este se achava sob a mira dos interesses dos imperadores germânicos, dos bizantinos, como também das famílias de Roma e arredores. Cada qual dessas partes desejava influir no curso da administração papal. Na Itália, destacaram-se Teodora e sua filha Marósia, que desempenharam um papel poderoso, esforçando-se por colocar na sé de Pedro seus filhos ou familiares. Além dessas duas principais figuras, procurava intervir na vida dos papas a família dos Crescenti. Desse jogo de múltiplos interesses resultaram graves escândalos e humilhações para a sé de Pedro. A principal fonte histórica deste período é a obra Antapódosis, de Luigi Prando, bispo de Cremona. Foi fácil para ela reconhecer quem seria o dono da doce voz que trouxera as boas novas sobre Felipe estar vivo. O dono da voz estava sentado só, a um canto, devorando a refeição que as cozinheiras lhe serviram em uma tigela de barro. Parecia alheio ao resto dos homens que conversavam entre seus bandos, entre aspas, assuntos pertinentes à guerra ou à igreja, quando as duas coisas se fundiam de maneira assustadora. Bom dia, Teodora arriscou. Bom dia, senhorita. Sem dúvidas, era a mesma voz. Está vindo de Santo Hilário? Pretende voltar para lá? Sim, senhorita. É verdade que Felipe de Ravenna está vivo? Sim, é verdade. Você ouviu? Um padre pequeno, de olhos miúdos, nariz curvo, feito bico de águia e queixo proeminente, mas que graciosamente tem uma covinha? Ele riu de boca cheia, o que fez Teodora fazer uma careta indiscreta. Este mesmo. Por que acha que não pode ser? Eu conversei com ele. É uma pessoa do bem. Tem conceitos interessantes a respeito da vida e do cristianismo. Confesso que gostei dele. Foi realmente uma pena eu ter de fazer o que deveria ter feito. Contudo, agora estou livre. As últimas palavras ele disse mais para si mesmo. Por que se interessa por ele? Digamos que eu o conheço há muito tempo e pretendo viajar até a Calábria para revê-lo, e para isso precisaria de sua companhia. Que me diz? Pretende partir comigo para Santo Hilário? Se o senhor me permitir. Quem é a senhorita? Desculpe-me, nem mesmo me apresentei e já estou pedindo favor. Meu nome é Teodora, filha de Teofilato I e Teodora Maior, prima do Papa Sérgio III. Meu nome é Dante. E diante desta apresentação, nada lhe posso negar. Venha comigo, eu a levarei até a vila. Peço apenas que não diga a ninguém que me encontrou por aqui. Posso suportar até mesmo a morte, mas jamais que meus vizinhos descubram minha traição. Eu pedi ao Santo Padre a exoneração de minhas atribuições. Quero viver como um vilão honesto, que todos lá acreditam que sou. Chega de vida dupla. Eu faço qualquer coisa que me pedir. Serei sempre grata por me trazer notícias de Felipe e me levar até ele.
Eternamente grata, Sr. Dante. Nunca direi nada, nem mesmo a Felipo. Para ele, eu mesmo hei de contar, em confissão, é lógico. 2 soldados adentraram o recinto, com cara de poucos amigos. Se aproximaram de Dante, sem dizer nem mesmo uma palavra, e o seguraram pelos braços, um de cada lado. Nada responderam aos gritos desesperados de Dante. Para onde estão me levando? O que farão comigo? O que eu fiz de errado? Parem! Bradou Theodora. O que está acontecendo? São ordens do Santo Padre. Theodora, Dante e todos ali presentes sabiam que contra aquela resposta não havia argumento possível na face da terra. O silêncio se fez por alguns segundos, que para aquelas pessoas pareceram séculos. Diga a Felipo que fui eu quem roubou suas galhetas e morreu o vidro que está matando Guida. Não foi a ele que tentei matar, foi a ela mesma, a musa dos caveiras. O quê? Diga a ele que fui eu quem sabotou o pão. Ele saberá. Obrigada, Dante, muito obrigada. Theodora ainda pôde ver os pés de Dante se arrastando pelo chão e o grito cavernoso e horripilante que ele emitiu quando o gladil lhe foi inserido abaixo do umbigo e elevado até ser barrado pela caixa torácica. Friamente, o soldado retirou a arma e deixou o corpo cair no chão calçado de pedras claras. Sem interromper o assunto que tinha com o companheiro, ele limpou a lâmina na perna da própria calça e recolocou-a na cintura. Então, a equipe de limpeza, entre aspas, apareceu para desfazer a sujeira física do lugar. A prima de Sérgio não se horrorizou com a cena. Já sabia exatamente do que o primo era capaz, e exatamente por saber é que se viu na necessidade de sair dali o quanto antes. Ficaria somente o tempo de descobrir qual a atitude que ele tomaria a respeito de Felipo, e já imaginava como descobrir. Marósia, a irmã mais jovem, era a menina dos olhos do pervertido líder da igreja romana, e seria ela quem deveria lhe trazer essa informação. Por que eu iria trair nosso primo e contar seus planos a respeito do que quer que seja? Marósia replicou, se fingindo de indignada com a atitude da irmã. Porque eu lhe cedi Alderico de Spoleto, e da mesma maneira posso tomar de volta. Basta que conte a ele a quantas anda sua prometida pela sede papal, mais precisamente no leito sagrado do Santo Padre, local onde todos os segredos são ditos, todas as verdades arrancadas. A ironia camuflava o desespero interior. Marósia sentiu o ódio navegar pelas próprias veias. Gostava do noivo com o qual a irmã lhe presenteara. Era jovem e nobre. Não queria abrir mão daquele casamento. Sabia que seu plano era matar Sérgio, tão logo desse o golpe no primo e amante. E se fizer isso, o que eu ganho? Eu a favoreço com minha ausência, e assim seu noivado deixa de correr perigo, pois nós duas sabemos que o conde nunca gostou da troca de irmãs, e a um pequeno gesto meu desfaz o compromisso contigo. Ela sabia que era verdade. Pois bem, Theodora, eu farei o que me pede, porém fique atenta à sua promessa.
Caso não a cumpra, conto a nosso santo primo o que me pediu que fizesse e em que circunstâncias sugeriu que o fizesse. Morro por traição, mas levo junto você e seu monstruoso padreco. Está feito. Marósia saiu de perto da irmã, e esta, olhando pela grande janela fechada com vitrais de motivos sacros, avistou César, o garanhão que Dante havia roubado de Felipo. Correu até ele e ordenou ao cocheiro que recolhesse o animal, dando-o de beber e comer. Alisou as bochechas de César carinhosamente. Eu vou te rever muito em breve, Felipo. Ah, Cristo, como sinto sua falta!